Fala pessoal, beleza? Meu nome é Lucas e vamos começar mais uma aula hoje falando um pouco sobre fundamentos da logística. Bom, eu dividi essa aula em 3 tópicos. Na verdade, esses 3 tópicos estão diferentes dos tópicos da apostila, mas eu achei que iria ficar uma forma um pouco mais didática. Embora isso, os 3 tópicos eles abrangem praticamente todo o conteúdo de vocês. Então, no primeiro tópico, a gente vai falar um pouco sobre introdução à logística, conceitos básicos. Segundo tópico, modais de transporte. E o terceiro tópico, custos logísticos. Primeiro tópico, introdução à logística. Bom, iniciando, é importante a gente entender e relembrar o conceito de logística empresarial, não é verdade? Então, a logística empresarial é todo o processo de planejamento, implementação e controle. Lembrando que quando a gente fala em planejamento, implementação e controle, na verdade é um ciclo que ele se encaixa em praticamente todas as organizações e não diferente de uma organização que trabalha com logística. Então, é o planejamento, implementação e controle de quê? Do fluxo físico ou fluxo de materiais, o fluxo de informações e o fluxo financeiro de quê? De matérias-primas, estoques em processo e produtos acabados. Com o objetivo de quê? De gerar um melhor nível de atendimento ao consumidor final, que é o cliente, Então, a gente imagina uma organização ou um sistema onde existem ali fornecedores, existe um centro de transformação ou um centro de produção que recebe ali os insumos dos fornecedores e nesse centro de produção acontece um processo de transformação onde os insumos e matérias-primas são transformados em produtos, e a gente chama desses produtos de estoques, de produtos acabados que depois geralmente se tornam estoques ou não dentro de uma organização. A logística empresarial ela se subdivide em 2 grandes áreas, a administração de materiais e a distribuição física destes materiais. A administração de materiais ela se concentra ali no fluxo entre o fornecedor e o centro de produção, ou a indústria, e a distribuição física destes materiais se concentra ali no fluxo já do centro de produção ao consumidor final. Agora falando um pouco sobre a logística reversa. Como o próprio nome diz, é o reverso do fluxo tradicional da logística. O fluxo tradicional da logística, ele atua ali do fornecedor para o centro de produção e do centro de produção para o consumidor final. Na verdade, quando a gente fala em logística reversa, a gente fala de um instrumento econômico e social, caracterizado para viabilizar a coleta, a restituição, reciclagem, reutilização dos produtos em outros produtos, ou até em outros ciclos produtivos. Então você pega ali o produto que sobrou, que o cliente não usa mais, e pega ele lá desse ponto final do consumidor e leva de volta até o centro de produção para um novo processo de transformação ou aproveitamento em outro processo. Bom, agora falando sobre operador logístico. Quando a gente fala em operador logístico, parece que a gente está falando de uma pessoa que trabalha na logística, um operador. Mas na verdade não. Para o conceito da logística, o operador logístico
é a empresa prestadora de serviço. Então, provavelmente vocês, se não trabalham na área, ou vocês que já trabalham na área, vocês atuarão numa operadora logística, né, que é uma empresa prestadora de serviços logísticos especializada em gerenciar toda essa cadeia de atividades logísticas. Coloquei alguns exemplos aqui, a VIX, a Júlio Simões, a TDL, o Grupo Resolve, são empresas aí que a gente mais costuma ver aqui no Espírito Santo. Empresas que estão ao alcance próximo nosso. Pessoal, agora falando um pouco sobre o contexto histórico da logística, né? A logística divide em 4 fases. É importante lembrar que a primeira fase ela iniciou após a Segunda Guerra Mundial. Então ali o mundo se estabilizou, né, normalizou, e depois de toda essa bagunça da Segunda Guerra Mundial, a economia foi estabilizando, os processos produtivos foram se evoluindo, né, e aí teve uma demanda na procura dos produtos manufaturados dessa época. Né, é uma época marcada por produtos padronizados, né, sistemas manuais, altos custos. Depois dessa época veio o processo ou a fase de integração rígida, assim chamada. Né? Por que integração rígida? A logística evoluiu um pouco, né? Mas na verdade era uma logística ainda muito rígida, né? Como o próprio nome diz. Não havia muita flexibilidade, muita comunicação, né? Os sistemas digitais não eram tão evoluídos. Embora isso, foi nessa fase que surgiu a figura dos fornecedores, dos distribuidores, dos varejistas, transportadores, né? Já para a terceira fase, é a fase da integração flexível. Aí sim marcada pelo avanço tecnológico, né, pela utilização dos códigos de barras, né, intercâmbio entre participantes das diversas cadeias logísticas, né, a procura pela satisfação do cliente. E a última fase, que é a fase que nós estamos vivendo, é a fase da integração estratégica, né, a fase da logística integrada, da cadeia de suprimentos, que vamos ver no slide à frente. Bom, agora já falando um pouco sobre logística integrada, cadeia de abastecimento, cadeia logística, supply chain management, que é a gestão da cadeia de suprimentos. Né? Antigamente a logística ela visualizava os processos organizacionais de uma maneira muito individualizada. Né? A logística atual, e o profissional atual também, por que não, deve observar os processos de uma maneira mais integrada, de uma maneira mais logística, visando analisar todos os elos do sistema de uma forma interligada. Né? As empresas elas não atuam de forma individualizada mais, sendo assim necessária uma integração até com outras próprias empresas no mercado. A gente visualiza aí nessa figurinha, né, o fluxo de informações, o fluxo financeiro e o fluxo de materiais ou dos produtos, né, todos interligados. Há uma troca de informação entre os elos da corrente, né? Eles não estão separados, eles estão interligados. Tópico 2, modais de transporte. Antes de iniciar esse tópico, eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui para você, caro aluno. Como que você vai para a escola? Ou como que você vai para o seu trabalho? Você vai de bicicleta porque você quer fazer um exercício? Ou você vai a pé porque é mais barato?
Você vai de ônibus porque de repente você tem uma limitação, muito longe e você não tem carro, ou você vai de carro mesmo porque é mais confortável, porque é mais rápido. Perceba que para cada decisão você é tomada em virtude de uma determinada restrição sua, né? E assim também é na logística em geral. Na vida social sua é assim, e também nos processos logísticos existem determinadas restrições. Iniciando aqui o modal ferroviário. Quais são as vantagens deste modal? Na verdade, esse modal tem o menor custo de transporte, ele é ideal para longas distâncias, ele carrega grandes quantidades, ele é ideal para mercadorias agrícolas, derivados de petróleo, minério de ferro. Infelizmente, o Brasil ele não se utilizava, ou se utiliza até de maneira atrativa deste modal, porque lá no governo do Juscelino Kubitschek ele incentivou muito a utilização do modal rodoviário, né? Então a gente tem uma certa carência neste modal ferroviário. A desvantagem dele é o quê? Ele é pouco flexível e necessita de transbordo, né? Pouco flexível por quê? Porque ele caminha por cima de trilhos, né? Então se não tiver trilho, não vai ter esse modal ferroviário. E necessita de transbordo é o quê? Necessita de outro meio de transporte para chegar lá até nesse trem de ferro, pegar a mercadoria e levar para o destino final. O trem de ferro ele não chega até a porta da sua casa, geralmente, né? Modal ferroviário, ele é o modal mais utilizado no país, tá? As vantagens, ele é ideal para médias distâncias, ele possui maior flexibilidade, né? Ele consegue chegar na porta da sua casa, por exemplo. Desvantagem, ele é pouco seguro, né? E tem pouca capacidade. Mas professor, pouca capacidade, um carretão daquele que a gente vê na estrada, se você for comparar uma carreta, um caminhão com um navio, ele tem pouca capacidade. Um termo importante aí, no modal rodoviário é o TRC, que é o transporte rodoviário de cargas. Se vocês estiverem trabalhando nesse setor, vocês vão estar trabalhando com o TRC, que cuida um pouco das roteirizações, né? Modal aéreo. Quais são as vantagens deste modal? Ele é muito seguro, ele possui baixo extravio, tem grande confiabilidade, apesar disso eu tenho bastante medo de voar, embora a gente sabe que é um modal de transporte mais seguro. Ele é ideal para situações emergenciais, tá? Ideal também para mercadorias de alto valor agregado, né? Por exemplo, transporte de pedras preciosas, ouro, né? Possui menor variação de tempo de entrega, né? Se o avião está marcado para chegar naquele instante, ele vai chegar. E os aeroportos eles estão próximos aos centros de produção. Também eles possuem maior velocidade. Desvantagem, possuem maior custo, né? Os gastos aí com o avião são maiores e possuem pouca capacidade de carga. Se a gente for comparar também o avião com o navio, o avião tem pouca capacidade de carga. Modal marítimo. Marítimo, as vantagens, ele pode carregar qualquer tipo de carga, ele é ideal para longas distâncias e possui a maior capacidade de todos. Desvantagem, pouco flexível, né? Você não vê o navio chegando na porta da sua casa. Ele é o mais lento de todos e os portos geralmente estão distantes dos centros de produção, diferentes dos grandes aeroportos, geralmente, tá, pessoal? Por último aqui, o modal dutoviário, né? São esses dutos aí que a gente vê principalmente na indústria petrolífera, o transporte de materiais utilizados principalmente nesse ramo de atuação. A desvantagem dele é que é pouco flexível, né? Ele atua pelos dutos, né? E está sujeito a alguns riscos, por exemplo, variações térmicas e movimentações de solo. Então, fazendo um breve resuminho aí. Mais confiável, aeroviário, menos confiável, rodoviário,
menor variabilidade de tempo, aeroviário, mais caro de se operar, aeroviário, o mais barato, ferroviário, mais rápido, aeroviário, mais lento, marítimo, maior capacidade, marítimo e menor capacidade, rodoviário. Terceiro tópico, custos logísticos. Inicialmente aqui eu quero trazer a diferença entre custos e despesas. Naturalmente, a gente tem o costume de achar que custo e despesa é a mesma coisa. Na verdade, quando a gente está falando de fluxo de caixa, a gente até pode considerar que é a mesma coisa, pois é o dinheiro saindo, o débito acontecendo. Mas do ponto de vista técnico-contábil é diferente. Quando a gente fala em custo, a gente está falando dos gastos para se produzir, ou seja, o sacrifício financeiro para a produção. Entenda que quando a gente fala em produção, a gente não está falando só em fabricação. A produção, do ponto de vista da contabilidade, ela engloba a indústria, né, que seria a fabricação, o comércio e a prestação de serviço. Então, é o que gasta para produzir. Um exemplo, na indústria, seria a energia para a utilização das máquinas, a mão de obra dos operários, os gastos com matéria-prima. No comércio, seria os gastos com aquisição dos produtos, com embalagem, gastos com conservação, por exemplo, a energia para manter um refrigerador ligado, prestação de serviço, gastos para você ir até o seu cliente, gastos para você comprar uma ferramenta necessária para a execução desse serviço. E despesa? O que seria despesa? Despesa é tudo aquilo que não está ligado à produção. São gastos independentes de produção. Geralmente são gastos ali para manter a estrutura administrativa e gastos com vendas. Ou seja, é aquilo que, se você não produzir, mesmo assim você vai ter que gastar. Um exemplo, aluguel. Numa indústria, né, um setor produtivo, se você produzir ou não, você vai ter que pagar o aluguel, caso você se utilize do aluguel, né? No comércio, se você vender ou não, se o cliente entrar ou não na loja, você vai ter que pagar o aluguel. E nos serviços, se o cliente te ligar ou não para você prestar um serviço, se você se utiliza do aluguel, você vai ter que pagar esse aluguel, mesmo que não haja a produção. Beleza, pessoal? Agora a gente vai falar um pouco sobre custos diretos e indiretos, também na visão contábil. Na verdade, a contabilidade ela classifica os custos em diversas tipificações. Uma delas é essa, direto e indireto. O custo direto é aquele que é fácil de você atribuir um valor para esse custo. Por exemplo, compra de matéria-prima. É aquilo, você comprou tantas toneladas de determinado material. Beleza, esse é o custo. O custo indireto é aquele que, para você defini-lo, você precisa de algum determinado cálculo. Um exemplo, custo de energia. Qual que seria o custo de energia para determinado produto? Aí você teria que calcular a hora gasta de determinada máquina, né, o tempo que esse produto ele precisa dentro de um processo produtivo, e aí você calcular ali o valor da hora da energia, né? Ou seja, precisa de um pouco de cálculos ali para definir. Por isso que ele é um custo indireto. Não dá para você falar logo, o custo é tanto. Você precisa de um determinado cálculo e um critério de rateio. Agora falando sobre custos logísticos, né? Já finalizando nossa aula, tá, pessoal? São 5 custos aqui que eu queria trazer para vocês. O primeiro é o custo de armazenagem, que é o custo de você guardar o produto. Por exemplo, um custo de aluguel, um custo para você ter ali as máquinas de movimentação. O segundo é o custo de estocagem. A estocagem é um pouco diferente da armazenagem. A estocagem envolve um estudo mais aprofundado ali do custo de oportunidade,
que você paga pelo seu estoque, que você poderia estar ganhando de outra forma, cálculos de risco, cálculos de gestão da capacidade, cálculos de lotes, de estoques necessários, tá ok? Envolve um estudo mais detalhado. O terceiro custo é o custo de processamento de pedido, né? O custo para você pedir um determinado material, né? Então envolve ali os gastos com os salários do pessoal que trabalha nesse setor de compras, né? O custo dos equipamentos ali desse setor de compras, a energia ali desse setor de compras, né? Todo o gasto desse setor de processamento de pedidos. O outro custo é o custo de transporte, né? Que envolve ali seguro dos veículos, pedágio, PVA, pneus, combustível, manutenção dos veículos. E o último custo é o custo logístico total, né? Que é o somatório dos diversos custos que aqui foi apresentado. Pessoal, agora já finalizando nossa aula, vamos aqui para 10 questões, 10 exercícios de fixação. Primeiro exercício, uma questão de concurso da Petrobras, técnico em comercialização e logística, esse concurso que requer, dentre as formações, a formação de técnico em logística. A logística de uma empresa nos dias de hoje existe para atender as necessidades dos empregados, clientes, fornecedores, distribuidores, varejistas. Letra B, pessoal, a logística ela existe para atender a necessidade do cliente. O objetivo da logística é atender o cliente com o melhor nível de serviço possível. Número 2, Petrobras, técnico de logística e transporte júnior. A área da logística que gerencia o retorno de produtos e materiais ao centro de produção a gente viu que a logística é reversa, né? Então, letra A. Número 3, Petrobras, aqui já é uma questão de nível superior. Atualmente, o termo gerenciamento da cadeia de suprimentos, Supply Chain Management, é usado para descrever o complexo fluxo de materiais e informações que passa por essa cadeia. Beleza? Para alcançar a eficiência na gestão da cadeia de suprimentos, uma empresa deve, letra A, colaborar com os fornecedores e clientes compartilhando informações sobre demanda e estoques de seus produtos, componentes e matérias-primas. Isso aí. B, integrar verticalmente? Não, verticalmente não. Integrar horizontalmente, né? Tá tudo ali interligado, não é vertical. O processo ele é horizontal. Letra C, implementar uma estratégia de especialização de suas principais competências. Não é nada específico, a gestão da cadeia de suprimentos, ela tende a deixar uma coisa mais ampla, mais holística, mais integrada. Letra D, melhorar isoladamente, não. Letra E, estabelecer programas de lotes econômicos para equilibrar custos, nada disso. Então, número 3, letra A. Questão número 4, as operações logísticas podem levar as organizações à condição de empresas de sucesso. E agora que sabemos a importância da logística, marque a alternativa que define a forma correta o que é logística. Letra A, é um processo fiscal. Letra B, é um conjunto de regras e procedimentos que envolvem transporte, produção, armazenamento e exportação. Pode ser, não sei. Vamos ver se tem uma questão mais correta. Letra C, é o processo de planejamento, implementação e controle eficiente e eficaz do fluxo de armazenagem de mercadorias, serviços e informações relacionadas desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender às necessidades do cliente. Show de bola! Letra D, é um processo de planejamento, implementação e de controle da quantidade a ser produzida. Não. Então, pessoal, em algumas questões, parece que existem alternativas, mais de uma alternativa correta, mas a gente deve observar a alternativa mais correta de todas, tá? Nesse caso aí, número 4, letra C. Número 5, as organizações enfrentam hoje uma dura realidade, a competitividade de maneira feroz e implacável. Em relação ao surgimento da logística,
Assinale a alternativa correta. Letra A. Surgiu após a Revolução Industrial? Não, a Revolução Industrial foi lá no século XVII para o século XVIII. A gente falou ali, foi no final da Segunda Guerra Mundial, né? Letra B. Surgiu após a Segunda Guerra Mundial para atender a demanda latente de produtos manufaturados. Esse aí. Número 5, letra B. Número 6. Transporte é o movimento de pessoas e mercadorias entre localidades. A navegação fluvial no Brasil está numa posição inferior em relação aos outros sistemas de transportes. É uma modalidade de transporte em que o veículo utilizado compõe a própria infraestrutura construída, o qual foram desenvolvidos devido ao avanço tecnológico, permitindo a remessa de produtos a longas distâncias, como o petróleo bruto, gás e minérios. Do que essa questão está falando? Assinale a alternativa que corresponde a esse meio de transporte. Bom, falou ali que foi desenvolvido em virtude do avanço tecnológico, remessas de petróleo, gás e minérios. Na verdade, a gente está falando dos dutos aí, né? Então, seria o transporte dutoviário. Então, número 6, letra A. Número 7. As empresas utilizam-se de diversas ferramentas para melhorar o custo de seu produto, com vistas à competitividade. Elas procuram produzir em economia de escala e lançam mão da terceirização como um dos recursos. Diante desta premissa, assinale a alternativa que melhor define o conceito de operador logístico. A gente falou isso na aula, né? Letra A. São empresas externas que são contratadas para realizar funções de gestão e distribuição de materiais de determinada empresa. Letra B. São empresas contratadas para fazer o balanço anual de estoque. Não. Letra C. São empresas prestadoras de serviços logísticos aos participantes de uma cadeia. Letra D. É o ofício de uma organização cuja metodologia de controle de compra e venda de materiais segue o sistema de produção puxado. Não. Então, número 7, a gente tem duas alternativas aí que estão legais aí, letra A e letra C. Vamos ler de novo a letra A. São empresas externas que são contratadas para realizar funções de gestão e distribuição de materiais. Na verdade, às vezes não faz essa, não necessariamente precisa ser uma empresa externa e também não necessariamente precisa fazer ali função de gestão de materiais. Não necessariamente precisa ser de materiais, né? Então essa alternativa tem alguns erros. Na letra C, são empresas prestadoras de serviços logísticos aos participantes de uma cadeia, né? Falou pouco, mas falou correto. Então na letra C não tem nenhum erro. Então número 7, letra C. Número 8. Uma cadeia logística é formada pela integração de vários fluxos logísticos. Assinale a alternativa que está correta. Está falando aí sobre os fluxos, né? Letra A, fluxo de entradas e saídas, não. Letra B, fluxo de saída, não. Letra C, fluxo financeiro, fluxo reverso, fluxo físico, fluxo de informações e fluxograma da empresa. Falou muita coisa aí, mas falou algumas coisas que não existem. Por exemplo, esse fluxograma da empresa. Letra D, fluxo de informações, fluxo financeiro e fluxo físico, né? Fluxo de informações é a comunicação. Fluxo financeiro, o fluxo de pagamentos, e o fluxo físico é o fluxo dos materiais, né? Número 9. Com o desenvolvimento das tecnologias e da logística, o transportador moderno passou a ter um papel fundamental para o atingimento dos seus objetivos. Assinale a resposta certa quanto aos objetivos do transportador moderno. Letra A. Deslocar produtos de um ponto a outro. Precisa ser moderno para fazer isso? Acho que não, né? Letra B. Movimentar cargas com mais proteção. Precisa ser moderno para isso? Não. A gente tem que entender, pessoal, que
As alternativas elas podem ser verdades, mas a gente tem que enquadrar a alternativa à pergunta. Letra C, melhorar os níveis de serviço aos clientes e reduzir o custo logístico total? Show! Letra D, entregar mercadorias no lugar certo e sem que haja avarias. Precisa ser moderno para fazer isso? Não. Então, número 9, letra C. Última questão, número 10. Em se tratando de custos, sabemos que as empresas devem trabalhar para que os custos sejam menores possíveis, que utilizem a economia de escala, que comprem matérias-primas a um custo menor e que o produto oferecido não perca a qualidade. É o que eu sempre falo, né? As empresas elas querem 3 coisas: mais qualidade, mais rapidez e menos custo. Com relação aos custos, qual alternativa que define melhor o que é custo total? Letra A, esse custo total será a soma dos produtos vendidos. Você está vendendo o seu produto, é o custo? Acho que não, aí você está ganhando, né, dinheiro. Letra B, custo total será encontrado quando a soma das receitas diminuir as despesas. Não. Letra C, o custo total da logística será a diferença entre o que foi comprado e o que foi vendido. Não, nem sempre. Letra D, o custo total da logística é o somatório dos custos das diversas atividades envolvidas no processo. Isso aí. Número 10, letra D. Bom, é isso aí, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Até a próxima aula. Obrigado, tamo junto. Siga aqui a gente no nosso perfil pessoal e também estou disponível nas plataformas virtuais da Samatec. Tamo junto e até a próxima.